Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Estamos a viver dias em que precisamos mesmo da manifestação da glória de Deus no nosso meio, como igreja. Louvado seja o Senhor, porque Ele é um Senhor próximo daqueles que invocam. Mas o tempo está a chegar ao fim. O tema da minha mensagem, ou melhor, da mensagem que o Senhor tem para vós e para mim, é Kairos, resta pouco tempo para cumprir a missão. Eu vou usar um versículo base em Salmo 90, 12. Lemos aqui há pouco tempo, quando celebramos os 92 anos da Assembleia de Deus de Lisboa, e estávamos a orar e estávamos a falar e a ler este Salmo. E o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Há uma madrugada atrás recebia um dos devocionais que eu recebo do Reino Unido e contava a história de Lee Atwater. Lee Atwater foi o gestor da campanha do presidente George Bush, presidente do Comitê Nacional Republicano, e ele alcançou estas duas metas, tornando-se um dos homens mais influentes dos Estados Unidos quando tinha 40 anos de idade. Depois dele alcançar isso e ter sido uma peça fundamental, mas ter trazido também de tudo o pior que existe na política para os mídia, em que a campanha baseava-se em denegrir o adversário em vez de falar das propostas. George Bush, que era um cristão comprometido, ele não concordava com o seu diretor de campanha, mas eles fizeram sair várias notícias. Mas de repente ele foi diagnosticado com um tumor maligno no cérebro, aos 40 anos de idade. E pouco antes de morrer ele escreve esta carta, que eu vou ler para vós. Adquiri mais riqueza, poder e prestígio do que a maioria, mas podemos adquirir tudo o que quisermos e ainda assim sentir-nos vazios. Que poder não trocaria eu por mais algum tempo com a minha família? Que preço não pagaria eu por uma noite com amigos? Foi preciso uma doença mortal para me pôr frente a frente com esta verdade, mas que é uma verdade que o país pode aprender à minha custa. Estou aqui deitado no meu quarto, o rosto inchado por causa dos esteroides, o corpo inútil. Os médicos ainda não responderam à pergunta inquietante do meu coração: quanto tempo me resta? As noites não consigo dormir, tão assustado estou com a possibilidade de não voltar a acordar. Percorri um longo caminho desde o dia em que disse ao presidente Bush que o seu tema, ser mais gentil e humano, era uma boa ideia, mas não conquistava votos. Costumava dizer ao presidente que ele podia ser mais gentil e humano, mas eu não o iria ser. Como estava enganado. Não há nada mais importante na vida do que os relacionamentos, e não há nada mais doce do que um toque humano. Se formos sábios, as nossas prioridades na vida serão Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro. E ele conheceu Jesus na fase final da sua vida, devido à influência do presidente e de outras pessoas próximas que eram cristãos. Escreveu cartas a pedir perdão a muita gente que ele tinha quase destruído com a sua campanha de denegrir a imagem dos outros, e partiu para a eternidade com 40 anos, sendo um dos homens mais influentes, mas foi vencido pela doença. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ontem nós estivemos em Serpa, eu, a Isabel e o Daniel. Não estava planeado irmos este fim de semana, mas fomos. Cerca de 500 quilómetros, ir buscar irmãos a uma vila de Pias ali perto e levá-los de volta. Alguns comentários surgiram na viagem. Que saudades tínhamos de viajar ao serviço do Senhor. Sim, porque durante um ano que nós tomámos conta da igreja Vendas Novas em Monte Moro Novo, chegámos a fazer 3 viagens ida e volta de Lisboa para estar com os irmãos. Para nós, para mim, para a minha Isabel, é inconcebível haver irmãos que não podem ouvir a palavra, não podem ser alimentados sem terem a pregação das boas novas perto de si. Era inconcebível para nós, na altura, haver 2 cidades que nos diziam tanto, que não tivesse uma visão pastoral, que não fosse plantada uma visão missionária. Talvez para nós, estava a pensar nesta madrugada,
o nosso sentido de vida seja cumprir a missão. Chegamos lá, 25 anos depois. Claramente não temos a mesma estrutura física, porque a minha coluna ficou muito afetada ao tentar fechar o portão da casa de oração de ferro, que já não era fechado há muitos anos, ou há alguns meses pelo menos. Olho para estas novas gerações, vejo tanto potencial a ser desperdiçado, vejo tanta energia a ser gasta nos seus próprios prazeres, sem se preocuparem com aqueles que clamam e aclamam a Deus para que alguém os ajude. Temos a mensagem mais poderosa, igreja. É verdade que somos vasos de barro, mas a excelência não está no vaso, a excelência está no poder da mensagem. Então, nesta tarde, quando iniciamos o mês de missão, eu quero-vos dizer que nós não estamos num campo de férias, nós não estamos num retiro espiritual, nós estamos como igreja numa missão de resgate e temos que encarar essa visão como igreja, mesmo aqueles que já não podem ir, ou aqueles como eu que chega a esta altura, quando vão, vêm todos já amassados. Mas nós precisamos de entender que este é o tempo, este é o Kairos, o tempo que Deus terminou para a igreja se levantar, alcançar lugares não alcançados e proclamar que em Cristo Jesus há salvação, e é salvação para todo aquele que crê. Seja criança ou idoso, seja africano ou asiático, é o poder de Deus para a salvação. Convido-os a abrir a Bíblia em Efésios, e nós vamos aqui passear. Hoje vai ser mais um estudo bíblico, ainda com alguns momentos desafiantes, porque o pregador da conferência ele vai nos trazer mais encorajamento, desafio, exortação. Nós hoje vamos à palavra, porque afinal é a palavra que nos sustenta. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Lisboa, porque a palavra é escrita também para nós. Aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, eu digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Pois já vamos ler mais versículos para não ser uma leitura muito extensa. Vamos olhar. Irmãos, a igreja é o agente de Deus na terra. A igreja é o meio através do qual ele se expressa ao mundo. Deus não tem outro agente na terra. O agente de Deus é a igreja. É a igreja que é o agente de Deus. A igreja de importância suma, porque o próprio Cristo satisfaz-se na igreja. A igreja, no verso 23, no final deste texto, diz: é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja é a plenitude daquilo que tudo enche. E quando ele escreve esta carta aos Efésios, irmãos, ele fala sobre salvação, ele fala sobre plenitude,
No versículo 3 diz bênçãos espirituais, referindo-se à igreja. Nós já fomos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Verso 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Verso 5, a adoção de filhos, beneplácito da sua vontade. Verso 6, louvor da glória da sua graça. Verso 7, remissão dos pecados. Verso 10, dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos. Verso 11, conselho da sua vontade. Verso 13, Evangelho da nossa salvação, selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, resgate da sua propriedade, missão de resgate. Verso 18, herança dos santos. Verso 19, suprema grandeza do seu poder. Verso 21, acima de todos os principados, diz assim no verso, vamos ler, verso 20, 21 e 22, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele sujeitou toda a potestade debaixo dos pés do corpo de Cristo, que é a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja, para que possa experimentar a multiforme sabedoria de Deus, diz no capítulo 3, verso 10. Então a igreja é um meio, é a forma com que Deus se expressa entre nós, no mundo. É a igreja, irmãos. Havia um líder que me ensinou muito e que eu assisti tantos anos. Infelizmente teve uma queda no caminho, graças a Deus, Deus o está a recuperar. E ele dizia: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. A esperança do mundo encontra-se numa igreja local. Mas infelizmente há locais que não têm igreja. E há igrejas que também não são locais. Mas nós queremos ser esta igreja, o meio pelo qual a igreja é o agente de Deus na terra, através do qual Deus se expressa ao mundo. Segundo, o tema da nossa conferência é enviados. Eu vos envio. Eu não vou entrar no grego porque não sou doutor, nem sequer especialista nessa área, mas a palavra enviados vem do grego apostelo. E estas palavras podiam ser entendidas num dicionário grego comum. Quando fôssemos estudar o grego antigo, significava 3 sinónimos. Apostelo significa enviar, pode significar também, de facto, ter outro termo como alguém ser despedido. Mas na igreja, na verdade, apostelo se tornou popular na linguagem missionária, e cada vez que nós vemos a Bíblia se referir ao termo apostelo, no sentido literal, é alguém que é enviado. E a responsabilidade da igreja é enviar aqueles que têm chamados, aqueles que têm uma chamada. É a responsabilidade da igreja enviar, ou seja, enviar missionários. E é interessante, cada vez que o Novo Testamento trata do termo envio, o termo que procede do termo grego apostelo, nós vemos isso em Lucas 10:3, Jesus envia 70 numa comissão especial. Vemos isso em Atos 13:4, quando o Espírito Santo na igreja de Antioquia enviou apostelo Saulo e a Barnabé para a missão que os tinha separado. E nós vemos também em Efésios 4:11 o mesmo termo, a dizer que Jesus dá à igreja o ministério daqueles que devem ser enviados. Então a questão é, o Deus que envia, o Deus que vocaciona, o Deus que traz a vocação, Ele cumpre-se essa vocação através da igreja. É na igreja. Eu sou diretor de uma agência missionária. Pela graça de Deus, a Missão Evangélica foi fundada há 27, 28 anos, com o propósito de ajudar igrejas que não conseguiam enviar missionários. Mas nunca, porque o presidente que passou para mim a pasta da Missão Evangélica me disse: Josué,
nós somos uma agência, mas nós não nos substituímos à igreja local, porque é a igreja local que tem que enviar. Nós, como agência, apenas o que podemos fazer é reunir as doações de várias igrejas, individuais, familiares, empresas, e sustentar financeiramente, mas cabe à igreja o envio, uma igreja enviadora. E nós acreditamos neste espírito, neste princípio espiritual, que é ser uma igreja missionária, uma igreja enviadora. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, mas é a igreja que envia. Por isso Paulo, aos Romanos capítulo 10, verso 15 diz: como pregarão se não forem enviados? Então, enviados, irmãos, nós estamos às portas de uma conferência missionária. Qual é o nosso propósito? Levantar mais ofertas? Sim, também. Mas o nosso propósito é enviar mais missionários. O nosso propósito é que Deus, durante este mês, possa levantar vocações do nosso meio. Alguns vão ser chamados ainda numa idade muito tenra. E nós, quando falarmos com eles e vierem falar connosco, dizer: pastor, tenho uma chamada missionária, nós vamos dizer: ainda não é o tempo, espera, serve na igreja, cria maturidade, e nós iremos enviar no tempo certo, porque Deus que chamou é o Deus que vai confirmar essa mesma chamada. Mas infelizmente muitas agências missionárias estão a fazer o papel que cabe às igrejas. Mas por que será? É porque a igreja perdeu o sentido do apostelo, daqueles que têm que ser enviados. E nós precisamos de rever este quadro. Nós precisamos de olhar para as igrejas e dizer: se um candidato é um crente com uma vivência apreciável, uma vivência cristã, se ele está suficientemente envolvido no ministério local, se ele está submisso à autoridade da junta de missões ou da igreja ou do conselho ou do ministério, se o candidato conhece a igreja conhece como alguém que tem uma chamada, então esse candidato deve ser enviado na altura certa. Mas como? Se não houver quem o envie, se não houver uma igreja que envie. E louvamos a Deus que nestes últimos tempos Deus tem chamado uma jovem violinista profissional da orquestra para ir para o Japão, o país menos cristão e mais difícil de implantação do Evangelho. E ela está a sair e vai sair pela graça de Deus em breve. Mas Deus levantou na nossa igreja, irmã Leiria, um jovem que esteve aqui a servir e que veio para Portugal, ele de origem brasileira, serviu ao Senhor aqui na sua igreja. E Deus colocou uma paixão pelo Egito no seu coração. E ele não conseguiu, enquanto não abandonou o seu emprego, enquanto não falou com os seus pastores, e está agora a ser enviado também para o Egito. E nós louvamos ao Senhor por estes missionários transculturais. No domingo passado tivemos aqui o nosso querido João Paulo Duarte e a sua esposa Isabel, que Deus voltou a incomodá-los. Eles estão numa boa igreja, eles estão ligados a uma boa igreja, eles podem ter o seu salário, o seu sustento, a sua casa pastoral, eles podem ter a sua carrinha, podem ter tudo, mas quando alguém tem uma chamada de Deus, a inquietação da alma só termina quando nós cumprimos. A voz do Espírito diz: eis que eu te envio. E nós precisamos que Deus abra os ouvidos da igreja, para a igreja possa enviar. Enviar, fazer o quê? Jesus é muito claro, Mateus 16,15: ide e pregai. Os irmãos sabem que o imperativo está no ir, juntamente com o pregar. Isto é, fazermos cumprir o ir. O pregar é fazer cumprir o ir. O mesmo acontece em Mateus 28:19, quando o Senhor também diz: ide e fazei. E o fazei está novamente no imperativo: fazei discípulos. E muitos líderes têm falado: pregai, a proclamação das boas novas. Fazer discípulos é uma ideia que está ligada à pregação do Evangelho, não especificamente do discipulado ou cursos como temos hoje, mas nomeadamente levar pessoas à decisão, uma decisão consciente, de tomar uma decisão de seguir a Jesus. Então a igreja continua a ter esta responsabilidade: cumprir o ide, cumprir o fazei. Talvez o irmão que está aqui, a irmã que está aqui diga: pastor, eu já não tenho, a minha energia já foi. E na medida que nós também vamos nestas viagens de curto prazo, percebemos o quão importante, quando Deus chama e capacita e até dá estrutura física para aguentar os embates do campo missionário. Não é? Sempre a gente vê os vídeos da Rosa, passamos aqui, ali naquela carrinha, é uma boa carrinha, mas aquilo dá muitos balanços, não é? Muitos balanços.
Não tive ainda em Moçambique, mas estive na Guiné-Bissau. E sei o que é balançar e chegar ao final de uma viagem e dizermos: oh Senhor, ajuda-nos para que os nossos rins continuem ainda a ser no formato original e não se transformem numa massa estranha. Fazer discípulos, ir, esta é a função da igreja. E neste mês missionário, nós podemos, talvez, não vamos todos, senão a igreja ficava vazia, mas nós queremos que Deus chame do nosso meio uma geração de mulheres e homens incendiados pela paixão por Cristo e pela paixão pelos perdidos, que possam ir até aos confins da terra proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Por fim, a plenitude dos tempos, o Kairos, a hora H, como nós dizemos em português, a hora H. O termo Kairos procede do grego, significa tempo oportuno de Deus. E o teólogo Paulo Tillich, ele diz que Kairos fala de uma visão histórica universal, em que Deus pode enviar o seu Filho e faz com que o seu Filho esteja no centro da história. O Dr. Russell Shedd diz que Gálatas 4.4, quando fala da plenitude dos tempos, ou Efésios 1.10, diz que Cristo apareceu num determinado tempo por Deus, que é o tempo central da história. A plenitude dos tempos é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Tempo que, independentemente da posição escatológica que cada igreja possa ter, e nós acreditamos que Jesus vem um dia destes, começou com a primeira vinda de Jesus Cristo. E este Kairos, este tempo de salvação, terminará na segunda vinda de Cristo. Então nós estamos num compasso, estamos numa janela, que é o tempo oportuno pela salvação, de pregar a salvação. Tempo oportuno para que os pecadores se possam arrepender, para que possam ouvir a pregação das boas novas. Tempo oportuno para as boas novas chegarem aos mais remotos lugares. Este é o tempo oportuno. 2 Coríntios 5.20 diz: nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E diz: eu te ouvi no dia da oportunidade, socorri no dia da salvação. Eis agora, 6.2, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, este é o tempo. E eu tenho a clara noção que este é o tempo. Ontem estávamos ali em Serpa. É claro, é um lugar que nos diz muito. Os nossos filhos andaram ali na creche, na escola primária. E nós não estava planeado nós irmos este sábado. Era o pastor Bruno Malheiro, pastor em Leiria, que ia como equipa este sábado. Mas com tudo o que aconteceu em Leiria, eu disse à minha esposa: foi Deus. Não que Deus trouxesse a tempestade para nós irmos, mas Deus permitiu que tudo surgisse dessa maneira e viesse o apelo do nosso colega: eu preciso ficar aqui na igreja a sustentar, a tomar conta uma das nossas congregações em qualquer coisa real, agora esqueci-me o primeiro nome, Monte Real, uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus, tinha sido inaugurada há 5 anos, há 2 anos tinha sido remodelada, foi totalmente destruída e levada pela tempestade. Graças a Deus nós não temos notícias de irmãos feridos ou feridos de uma forma extrema, mas temos notícia de muita gente a passar dificuldade. E ele telefonou-me e disse: Josué, na quinta-feira, tu podes ir a meu lugar? Eu disse: não estava previsto, nós até temos um casamento de manhã, eu vou falar com o pastor da congregação, ver se consigo aqui fazer então uma gestão. E nós fomos, chegou a hora, estavam 2 irmãs. Nosso coração batia. Vimos tão longe aqui para reabrir esta igreja. Onde é que estão as pessoas? Nós preparávamos tudo funcionava mal. O projetor de vídeo não queria funcionar. Tivemos ali a mudar algumas coisas para a casa de banho tivesse a funcionar, fazer alguma limpeza de última hora para que a casa estivesse em condições. E de repente, quando nós começam a ouvir pessoas. Começam a ouvir pessoas, atrás de pessoas, famílias inteiras, começam a ouvir. Irmãos que vieram do Brasil, alguns estavam ali há 3 semanas naquela cidade e viam o nosso post no Instagram e apareceram casais ali. E de repente tínhamos crianças também, porque havia irmãos que estão a orar e estiveram a orar no tempo de deserto.
No tempo em que não tiveram que os alimentasse, a não ser o streaming dos nossos cultos, como alguns assistem em direto lá, através do telemóvel, aos nossos cultos aqui, porque tinha uma porta, tinha uma igreja que foi doada, mas que estava fechada. Como ouvirão se não houver quem pregue? E nós chegámos ali, irmãos, começámos a adorar a Deus. Bom, há emoções que se misturam, não é apenas a presença do Espírito, são emoções que se misturam. E nós começamos a nos derramar diante do Senhor. E chega a altura da pregação, Deus dá-nos uma palavra. As correntes novas no Negueb, correntes novas no rio. Salmo 126, nós estávamos como os que sonham. E de repente a nossa boca se encheu de riso, a boca de cânticos, a nossa língua, grandes coisas fez o Senhor. E clamamos, faz regressar novamente. Os irmãos sabem, há um vídeo na internet dos momentos do nosso culto de ceia, ali em Serpa, em que há um cântico que nós cantámos que foi o Faz Chover, Let It Rain. Eu lembro-me daquele momento que foi dos momentos mais fortes espirituais de toda a minha vida. E esse vídeo foi gravado porque nós também já transmitíamos os cultos na altura, quando estávamos ali. E aquilo mexe muito com o meu coração. Mas o mais importante foi quando nós fizemos um apelo e as pessoas começam a vir à frente. 11 pessoas vieram à frente. E nós começamos a colocar as mãos sobre a cabeça e uns começam a ser cheios no Espírito Santo. Outros começam a derramar-se, outros começam a tremer, outros quase queriam cair para o chão, mas nós segurámos. E a presença de Deus estava ali a manifestar-se naquele lugar. Não porque eu estava lá, porque o Espírito Santo estava a dizer: é isto que vocês têm que fazer. Vocês têm que proclamar a boa nova do Evangelho, porque como ouvirão se não houver quem pregue? Então nós oramos que Deus levante nestas 4 igrejas parceiras alguém com uma chama e uma paixão pelaquela terra lá encostada à fronteira com Espanha, para ser uma equipa pastoral, para pastorear aquelas pessoas. Eles diziam: pastor, fica aqui como pastor. Eu digo: eu já não aguento. Isso já é demais para mim. Oh pastor, mas fica aqui. Deus já há de enviar alguém. Deus há de enviar alguém. E uma irmã dizia: lá em Lisboa há tantos pastores, até tropeçam às vezes uns dos outros. Foi uma expressão que ela usou. E aqui nós não temos ninguém que pregue a palavra. Como ouvirão se não houver quem pregue? Esta é a altura, como igreja, de nós começarmos a orar, porque nós estamos no Kairos de Deus. A plenitude dos tempos é o tempo de Deus. Começou com a primeira vinda, Jesus já veio e já fez tudo o que é preciso para uma vida ser salva. Ele pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue que nos purifica e santifica. Ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Ele está sentado à direita de Deus. E Ele diz: eu vos envio a vós, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então vão por todo o mundo, proclamem o Evangelho a toda a criatura e batizem em nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar convosco nesse projeto. Eu vou estar convosco nessa missão. Aleluia. Hebreus 7, vamos abrir. Hebreus 3, vou terminar. Hebreus 3, 7. Isto é o início do mês missionário. O Senhor quer nos incomodar. Se você quer ficar no seu ram-ram, na sua vida, então vai ter que trazer, se calhar, fones, porque o Senhor vai falar ao coração. Hebreus 3, verso 7. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia do deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, conselho para nós. Está a invocar aquela rebelião no deserto. Nós conhecemos o contexto, está lá nos primeiros versículos. Agora vem para nós. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim, enquanto se diz: hoje, Kairos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. E a palavra de exortação é: irmão, abre os ouvidos do teu coração, porque em fevereiro Deus vai chamar. Deus vai falar, Deus vai nos desafiar como igreja para irmos mais longe, para ajudarmos em mais campos missionários. Nós queremos que todo mundo possa ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Qualquer igreja que não sente paixão pelos perdidos. Uma das razões que a igreja perdeu a paixão pelos perdidos é uma igreja que está entenebrecida pelo pecado. O seu coração está endurecido pelo pecado. Quando alguém está a viver no pecado, está na igreja, mas está em pecado, porque está a errar o alvo, está a errar aquilo que Deus quer. E essa pessoa tem um coração endurecido pelo pecado, não consegue ouvir a voz, não consegue entender que este é o Kairos, este é o tempo que se chama hoje. Este é o tempo de pregar que Jesus Cristo veio para morrer. Este é o tempo. Então, a igreja de Jesus Cristo, Josué da Ponte, cada um de nós, não continuemos endurecidos pelo engano dos nossos próprios desejos. Não sejamos insensíveis diante das almas perdidas que caminham para a perdição, para o inferno. Nós precisamos de cumprir a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio de compartilhar as boas novas do Evangelho aos perdidos. Termino. Qual é o fim de tudo isto? Qual é o fim? O fim é o Shekinah. Agora, é interessante que Shekinah, segundo Boyer, que é um dos comentadores que nós usamos, o meu pai tinha o seu dicionário, a sua enciclopédia. Segundo Boyer, Shekinah não se encontra na Bíblia. Esta palavra não se encontra na Bíblia. Mas o termo Shekinah deriva da raiz Shek, que significa habitar, e habitar de uma forma visível, a glória de Yahvé, a glória de Deus. E é isso que nós queremos ver, a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus, algo que se torne visível aos homens a partir de uma majestosa presença. Eu no final estava a falar com algumas pessoas, algumas que eram a primeira vez que estavam ali no culto em Serpa. Eu dizia: vocês se calhar estranham um pouco, não é? A forma, algumas pessoas a chorar, outras a gritar, mas é a forma com que reagimos à presença de Deus. E ela: não, eu não estranhei, eu também senti. Claro que era estranho, não era habitual estar numa reunião assim, mas ela sentia a presença de Deus. E nós não precisamos de performance, nós precisamos de lugar onde a presença, a manifestação da glória de Deus seja perceptível até para aqueles que não conhecem a Cristo, mas percebam: aqui Deus está presente, e Deus está quando nós vamos, Deus está quando nós obedecemos, Deus está quando nós enviamos, quando nós oramos, quando nós sustentamos, quando nós investimos as nossas poupanças, quando nós investimos o nosso capital que temos, para que todos possam ouvir a mensagem do Evangelho, a manifestação da glória de Deus, esta visível majestade. Isaías 61, tenho que terminar com este texto, é o texto da minha chamada, não podemos fugir então. Isaías 61, não vamos ler muitos versículos ainda, que o capítulo é simplesmente extraordinário. O próprio Jesus o utilizou quando entrou na sinagoga, Lucas 4. E este é o texto: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Aleluia! Esta é uma palavra muito emotiva para mim, porque o Senhor me chamou com estes versículos. A ordenar acerca dos tristes de Sião, aqueles que estão tristes no meio da casa do Senhor.
Que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E depois o Senhor me diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os desantos destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração e geração. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Irmãos, este é o Kairos de Deus, de nós vermos isto que termina no verso 3, para que Ele seja glorificado, para a glória do Senhor. Tudo o que fazemos, o esforço que fazemos, as noites mal dormidas, a oração que fazemos, os joelhos que dobramos, o jejum que nós podemos fazer, que seja sempre para a glória do Senhor. E quando a igreja entende isto, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E é isso que o Senhor quer fazer, irmãos. A glória será manifesta quando a igreja cumpre a chamada, o chamado, a visão e a obediência. Vamos ficar de pé e vamos deixar que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações mais uma vez. Diante de tudo isto, Igreja de Jesus Cristo, Assembleia de Deus de Lisboa, diante de tudo isto, se a igreja existe, é para cumprir esta missão. Temos que estar conscientes que o alvo principal é a visível majestade da presença, a presença de Deus, o Shekinah de Deus que possa encher a terra. E a glória de Deus é a proclamação do Evangelho, e que esta glória, este Evangelho possa cobrir o mundo como as águas cobrem o mar. Então até que todos reconheçam a sua majestade, até que todos o adorem, a igreja que está numa missão. A igreja não quer ficar adormecida, a lamber as suas feridas, a vestir vestes de cinza, com espíritos angustiados. A igreja se ergue em oração, em intercessão, em mover do Espírito, para proclamar aos perdidos a salvação no nome de Jesus, para para fazer abertura de portas aos cativos e aos presos anunciar o sangue de Jesus Cristo. Quebra toda a corrente, toda a cadeia, porque por seu sangue nós fomos libertos da maior amarra que existe, que é o pecado e a morte eterna, e por seu sangue nós temos entrada na glória. Mas enquanto aqui estamos no Kairos de Deus. Este é o tempo, este é o dia que se chama hoje. Deus começa a incomodar o teu coração. Não endureças o teu coração. No último domingo veio ter connosco um casal que esteve no nosso meio. Eles tinham um projeto, e o seu projeto era cultivar vegetais, colocar um coração Jesus te ama, e ir dar aos bombeiros, às polícias. E eles fizeram isso. Mas a nossa irmã Rosie, ela tinha sido missionária em Moçambique durante muito tempo. E antes de estar em Moçambique, ela tinha estado junto a uma ilha dos ribeirinhos do Amazonas como missionária. Ela tinha perdido o seu telemóvel velho, e entretanto sentiu que devia de reparar o telemóvel e foi a uma loja dessas aí e eles conseguiram recuperar o chip. Estava lá uma mensagem de uma diretora do campo missionário de uma escola de crianças ali no Amazonas, que dizia: Rosie, nós precisamos de ti, vem que nós pagamos-te a viagem, vem ao Amazonas. Ela respondeu e disse: mas eu agora estou casada. Ela enviou no campo missionário e voltou a casar com o Carlos, que é membro desta igreja. E ela disse, eles não sabiam que ela estava casada, disse: então vem também com o teu marido. E eles foram lá. E lá no terreno, com muito calor, com muita umidade, com muita gente, ali naquele Brasil que não é o Brasil das novelas, eles sentiram o chamado de Deus para ficarem ali.
Eles voltaram e à pressa, mesmo muito à pressa, foi numa semana. Eles entregaram tudo e eles foram para lá para estar 6 meses com os missionários atuais e para ver se Deus confirma o chamado. Para nós dizíamos assim: bom, as coisas normalmente não se fazem assim. Normalmente nós fazemos planos, nós levamos à igreja, nós orávamos por vós. Mas aquele foi o Kairos de Deus. Havia uma necessidade e eles se colocaram na brecha a dizer: eis-nos aqui, Senhor. Isto aconteceu antes da conferência missionária, mas foi o primeiro envio, entre aspas, de missionários, porque eles vão ser sustentados por uma igreja nos Estados Unidos que tem aquela base missionária, mas eu disse: vocês precisam de uma igreja que vos envie, uma igreja que ore por vós, uma igreja que receba os vossos relatórios. E eles estavam ainda, o Carlos então, que é assim um pouco ainda novo, está agora a fazer um instituto bíblico lá do Betel. Ele disse: ok, pastor, vocês podem orar por nós? Nós orar podemos e vamos orar. Este era o Kairos de Deus. Com 50 anos já não dá para desperdiçar, porque nós percebemos que ou é agora ou é nunca. Mas há muita gente que vive triste nas nossas igrejas, porque diz sempre: mais tarde, Senhor, mais tarde, Senhor. Nesta tarde, será que tu consegues ouvir o clamor daqueles que clamam no interior de Portugal, onde não existem igrejas? Pampilhosa da Serra, Oleiros, o clamor daqueles que clamam, que ali estão. O nosso companheiro, o Carlos Francisco, esteve sem comunicações até há 2 dias, por causa do vendaval. Ele colocava no nosso grupo uma mensagem: estamos todos bem, muitas árvores caíram, muitas telhas voaram, mas estamos todos bem. E ele ali no interior, naquela zona do Pinhal, com a sua família, com os seus filhos gêmeos, fazem o trabalho. Mas era tão bom terem companheiros ao lado. Será que nós conseguimos ouvir o clamor daqueles que dizem, daqueles que oram? É isto que o Senhor nos quer dizer como igreja neste mês de fevereiro. É o dia 1 de 28 dias, em que nós queremos que Deus nos desafie a cada dia para a missão. Seja em missões de curto prazo, porque ninguém vai sem conhecer o terreno. Eu dou graças a Deus por aquela missão que pagou a primeira viagem, a Rosa e ao Carlos, para estarem lá umas semanas, conhecerem, para não irem para algo totalmente desconhecido, ainda que agora vai ser diferente de quando foram de viagem. Mas seja qual for, será que nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, enquanto eu aqui estou, eu estou no teu Kairos, o tempo, o dia que se chama hoje, para fazer a tua obra. Seja orar, seja sustentar, seja fazer viagens de curto prazo, mas eu estarei aqui, Senhor, para que toda a criatura possa ouvir a pregação, uma exposição do Evangelho, e a tua manifestação da tua glória possa chegar a esses lugares. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, oramos agora como igreja e não apenas individualmente. E na responsabilidade que tenho, Senhor, como pastor, eu oro, Senhor, te pedindo perdão quando nós andamos tão preocupados com os nossos gigantes aqui, quando há tanta gente a partir para a eternidade, sem terem, Senhor, ó Pai, alguém que os encaminhe para o caminho da vida. Perdoa-nos, Senhor, ó Pai, quando gastamos, Senhor, os nossos recursos em coisas que não são, Senhor, ó Pai, tão prioritárias. Ainda que, Senhor, que nos últimos anos temos visto este cuidado que temos tido para não gastar os recursos da igreja sem ser na missão, seja a missão interna, seja a missão externa. Mas nesta tarde, Senhor, nós queremos te orar e queremos te pedir, Senhor, que tu continues a usar a Assembleia de Deus de Lisboa. Ó Pai, muitos olham para nós e veem uma igreja diferente da igreja onde nasceram e onde cresceram, mas que apesar de haver pessoas diferentes, que haja o mesmo espírito, o mesmo sentimento, o sentimento que o tempo é curto, seja a fazer programas de rádio, seja a gravar programas, seja o que for, seja, Senhor, a forma com que muitos deram do seu tempo, da sua vida, para que a mensagem fosse proclamada, fosse no apoio, fosse atrás dos bastidores. Mas, Senhor, obrigado por estas vidas, Senhor. E agora, quando nos chamas para sustentarmos, para que uma nova geração se levante para ir, nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a sermos uma igreja sustentadora no tempo de Deus, no Kairos de Deus.
E é quando nós, Senhor, ó Pai, celebramos a ceia, lembramos tantos irmãos que não têm esta oportunidade de celebrar a ceia, porque não têm uma igreja onde podem, Senhor, ter este momento. Oramos, Senhor, que nos fales a cada um de nós e nos inquietes durante este mês para irmos mais longe, Senhor. Seja ainda as ilhas dos Açores, onde ainda não existe uma igreja, seja, Senhor, lá no norte, no oeste, ou, Senhor, ó Pai, ou melhor, no sudoeste de Moçambique, seja onde for, Senhor, que a Tua glória seja manifesta, Senhor. Seja nas novas igrejas que queremos plantar na Guiné, seja, Senhor, ó Pai, no trabalho que queremos fazer em Santo Tomé, seja, Senhor, em trabalhos, projetos que Deus nos possa chamar. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós possamos, Deus, ser cooperadores contigo na obra que é Tua, para sermos obedientes à Tua voz, no nome de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me. Envia-me às nações. Envia-me, Senhor, como igreja, no nome de Jesus. Em de pé, vamos pegar nas nossas Bíblias e nós vamos ouvir a leitura.